Lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, porque quando a Angélica me mandou mensagem, na hora, eu pensei, Jesus, eu vou levar a palavra, como assim, né? Mesmo que seja a palavra introdutória, eu estou tão fraquinha na fé, eu estou tão pequenininha, eu tenho passado tantas dificuldades, depressão, ansiedade, estou fazendo terapia. Se eu chorar aqui, vocês não reparem não, tá, gente? Eu já sou chorona, de natureza. Mas aí eu fico nervosa, agora eu tenho dado esses choros assim. Então, Deus tem falado comigo, né, nesse processo que eu estou passando no meu lar. E esses dias o Senhor falou comigo sobre contentamento. O Senhor tem falado dessa palavra comigo sobre contentamento. E aí eu falei assim, como eu já tinha dito ao Senhor, né, que eu não negaria mais o meu chamado, porque eu já tive a oportunidade de falar aqui na igreja que uma vez o Senhor me indagou, né, por que eu resisto tanto? Eu falei, Senhor, porque eu tenho certeza que eu sou inútil. E o Espírito Santo falou, eu sei disso, resumindo bem, né, conversa que eu tive com o Espírito Santo, eu sei disso, mas não é sobre você, é sobre mim, não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que eu posso fazer através de você. Então eu falei, tá bom, Senhor, nunca mais vou falar que eu não posso, não quero, não vou. Então quando a Angélica mandou a mensagem, eu falei, Senhor, não posso dizer que não, né? Falei, tá bom. Aí quando acabou a mensagem, eu falei, e agora, Senhor, como é que eu vou fazer? Porque eu tô tão fraquinha na fé, o que eu vou falar? Eu não tenho nada para dar para a igreja, não tenho nada. E o Senhor, logo depois veio uma amiga conversar comigo, a gente começou a engatar numa conversa que a gente não se via há muito tempo já, né? E a gente começou a engatar numa conversa, o Espírito Santo, dá a palavra aí. Falei, tá bom, Jesus, então vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 17, diz assim: Um dia Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido, olha, sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu a seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Versículo 12. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu, eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi, o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu, bem, ela não tem filho e o seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu, vai, chama-a de novo. Geazi foi e chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou, por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. E eu queria deixar para a igreja essa palavra contentamento, né? O contentamento em Deus resulta em cumprimento de promessas que nem esperamos mais, né? Sunamita era uma mulher rica, né, e bem casada, porque nessa passagem a gente vê que ela conversa com o marido dela e o marido prontamente concorda com o que ela fala e com as atitudes dela. Provavelmente, imagino eu, que aquele homem trabalhava, né, porque logo depois a gente vê aquela situação do filho dela, ele está no campo trabalhando, então ele era um homem trabalhador. Então eu imagino que ele não tinha essa oportunidade de estar o tempo todo em casa. Mas ela estando em casa, quando via o profeta, ela percebeu que aquele profeta passava por ali. E ela entendeu
que aquele homem precisava estar na mesa dela. Porque lá no início diz que ela insistiu para que ele viesse comer à mesa, viesse almoçar na casa dela. E aquele homem, ele então cede a esse pedido de Sunamita, e a gente entende ali, né, que a Sunamita, ela era uma mulher posicionada, ela era uma mulher que tinha visão, ela era uma mulher que tinha discernimento de quem ela chamava para estar na casa dela. Ela era uma mulher observadora, ela observava o que estava acontecendo. Esse homem está passando aqui, toda vez que ele passa eu vejo as atitudes dele, como ele se porta, eu vou chamar ele para vir almoçar na minha casa, comer na minha casa, porque eu quero conhecê-lo melhor. E a partir dessa mesa, ela constata aquilo que ela tinha entendido, observado. Realmente ele é um homem de Deus. Então ela vai falar com o marido dela. E a partir dali, ela começa a falar com o esposo, olha, vamos construir um quarto. Quando ela constrói o quarto e o profeta vê as atitudes de Sunamita, essa mulher, ele pensa, né? Não, eu tenho que interceder por ela de alguma maneira. Geazi, vai lá chamar Sunamita e pergunta a ela. Interessante que ele manda chamar Sunamita, mas ele não fala diretamente com ela. Ele fala pro servo dele, né? Falar com ela. Perguntar o que ela precisava. Precisava falar com o rei? Precisava falar com alguém? Com alguma autoridade? Ela falou, eu vivo em paz no meio do meu povo. Isso nos mostra também que Sunamita, ela era uma mulher que tinha um bom relacionamento, não só no seu casamento, mas também com as pessoas com quem ela convivia, as pessoas em volta dela, né? Mais interessante é que Sunamita, ela era uma mulher contente em Deus, ela era uma mulher que tinha satisfação no Senhor. Por isso que ela conseguiu perceber o profeta, por isso que ela conseguiu perceber a necessidade de que ele fosse estar à mesa dela. Por isso que ela conseguiu identificar que era necessário fazer um quarto para aquele homem lá em cima. Por quê? Sunamita não vivia de acordo com as necessidades dela, mas ela era contente. Ela tinha contentamento no Senhor com a vida que ela tinha. Não pelas riquezas, porque a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Mas não era pelas riquezas, porque a mulher naquela época, que não tinha filhos, ela era considerada maldita. Ela tinha uma maldição sobre a sua vida. Mas Sunamita, ela era uma mulher à frente do seu tempo, porque ela não se deixava levar pelo que as pessoas pensavam a respeito dela. Verdade. Muitas vezes a gente vive uma vida na expectativa das outras pessoas. Ah, eu ainda não tenho filho, eu ainda não casei, eu ainda não tenho emprego, eu ainda não tenho... A minha vida profissional não prospera. Ai, todo mundo fica esperando toda vez que alguém me vê, uma prima, um tio, uma irmã, um vizinho, e aí, como é que tá? E você já não quer nem mais contar da sua vida porque nada anda, ou aquilo que você esperava que acontecesse, ou que as pessoas têm expectativa que aconteça na sua vida, você não quer nem mais comentar mais nada. Por quê? Porque ainda não aconteceu. E você vive triste, você vive aprisionado por causa daquilo que ainda não aconteceu na sua vida, por causa de um casamento, por causa de um filho que ainda não veio, ou porque aquele parente, ou o marido que ainda não se converteu, um filho que ainda não se converteu, e você vive o seu dia a dia pautada nessa tristeza de que ainda não aconteceu. Sunamita não era assim, ela não vivia pautada na tristeza de que ainda não tinha um filho. Ela era contente, ela era tão contente que ela colocava toda a sua energia, todo tudo que ela tinha de força, ela colocava em serviço do reino de Deus. Tanto que ela conseguiu perceber o profeta passando, ela conseguiu ter a iniciativa correta de chamá-lo para a mesa, né? Ela teve a ideia de fazer um quarto para ele. Ou seja, o serviço dela era bom, ela tinha um serviço para o reino de Deus e que Deus aceitava esse serviço. Aleluia. Era aceitável ao Senhor, tão aceitável que quando o profeta viu o que ela estava fazendo, o profeta olhou e falou, o que será que ela precisa? Porque aparentemente, olhando para ela, ninguém diz que ela precisa de alguma coisa. Então o profeta começa a indagar. Chama ela.
olha, quero interceder por você. O poder da intercessão, né? Nós estamos aqui num culto de consagração e nós sabemos o poder da intercessão. Então ele fala, eu quero interceder por você. O que você precisa? Você precisa de alguma coisa diante do rei? De alguma autoridade? Ela fala, eu vivo bem em paz. Ou seja, tenho contentamento em Deus, eu não preciso de nada. Talvez se Sunamita vivesse como Ana, né, fazendo um paralelo aqui, né, ela ia falar, eu não tenho filho. Eu não tenho nenhum médico que me ajude. O meu marido já é velho, como Sara ficava, né? Como é que a gente vai ter descendência se a gente já está velho? Como é que a gente vai ter filho? Olhando para o problema, a situação, a dificuldade. Sunamita não. Sunamita, ela era contente, ela era satisfeita no Senhor. Ela era completa em Deus. Porque imagino eu que ela pensava, se Deus me quisesse dar filhos, Ele teria me dado. Mas se ele ainda quiser me dar filho, Ele pode me dar. Mas se Ele não quiser me dar filho, eu estou feliz assim. Porque Deus quis que eu vivesse dessa maneira. Aleluia. Eu tenho contentamento, eu sou completa no Senhor. Será que a gente, como cristão, essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer nessa manhã. Será que nós temos contentamento em Deus diante do que nós estamos vivendo hoje? Ou será que para cada dia a gente tem uma reclamação para fazer para o Senhor? Senhor, e aquele filho? Será que você já acorda pensando naquele problema? Senhor, e esse emprego que não vem? Senhor, e esse marido que não se converte? Senhor, e esse problema na minha família? Deus, e aquela situação na minha vizinhança? Senhor, será que todos os dias você tem uma reclamação para o Senhor? Ou será que você já acorda completo no Senhor? Senhor, muito obrigada, porque eu já acordei hoje, eu dormi e o Senhor me guardou. Quantas pessoas dormiram e não acordaram? Senhor, enquanto eu estava dormindo, o Senhor estava acrescentando sabedoria, cuidando de mim, da minha família. Obrigada, Senhor, por esse dia que está intacto. E o Senhor pode me ajudar a realizar grandes coisas. Espírito Santo, o que nós vamos fazer no dia de hoje? Então eu tenho meditado muito esses dias sobre essa palavra, né? E Sunamita, ela falou para o profeta que ela não precisava de nada. Mas interessante que o intercessor, ele não se contenta, né, em não interceder por alguém. Ele sempre quer encontrar qual é a dificuldade, ou o que aquela pessoa precisa. E interessante é o seguinte, Sunamita, ela vivia bem, contente e completa, então ela não precisava de filhos. Eu entendi isso numa pregação que o pastor Zaqueu fez aqui. Meu filho está aqui, vai fazer 10 anos. Mas eu, muitos anos atrás, né, alguns anos atrás, não podia engravidar. E quando eu decidi que eu queria engravidar, eu já estava com uns 6 anos de casada, mais ou menos, 4, 6 anos, por aí, 4 anos de casada. Decidimos que queríamos engravidar, e eu não engravidava. Mas decidimos que queríamos engravidar porque aquela situação, né? Você tá solteiro, cadê o namorado? Aí você namora, e aí, quando é que vai casar? Aí você casa, e aí, cadê o filho? Então você vive uma cultura, uma expectativa das pessoas, da sociedade. Então nós vivemos nessa cultura e é natural que se espere isso, né, da pessoa. Então você entende que a pessoa tem sucesso na vida ou felicidade quando ela cumpre esses requisitos, né? Crescer, casar, ter filhos e ser feliz e constituir família. Só que nem todos vão casar. Nem todos vão ter filhos. Eu tenho uma tia que não teve filhos. E ela já está na velhice. E o esposo dela já até faleceu. E ela não teve filhos. Mas ela é tia-mãe dos sobrinhos. Ela, tipo... Sabe as famílias desajustadas? As famílias disfuncionais? Que não tem o pai, não tem a mãe, não tem... Ela é como se fosse a mãe, a avó de todo mundo ali, da família, dos familiares. Então Deus tem um propósito para cada um, né? E Sunamita entendeu que se Deus não queria filhos para ela já estava feliz, porque ela podia servir a Deus com aquilo que Deus tinha dado a ela. Riqueza. Ela estava servindo a Deus com as riquezas que ela tinha. A saúde dela, então ela preparava a comida para o profeta, ela servia, ela era hospedeira, ela era uma pessoa que gostava de receber
o profeta do Senhor, de receber pessoas de Deus, ela tinha discernimento. Então ela era uma pessoa contente, completa e feliz. Só que para a sociedade faltava algo na vida de Sunamita, um filho. E ela não sentia falta de filho, porque se ela sentisse falta de filho, era a primeira coisa que ela ia falar para o profeta: eu não tenho um filho. Só que ela não disse, porque ela não sentia falta de filho. E eu lembro que quando eu estava tentando engravidar, eu vim aqui na frente, e os irmãos, né, os pastores chamavam: quem não pode engravidar, vem aqui na frente. Eu vinha e eu falava assim: Senhor, eu quero engravidar, mas se não for da tua vontade, eu não quero. E aquilo me incomodava, porque era uma oração poderosa, né? E as irmãs saíam daqui, muitas engravidavam e tal, e eu não engravidava nunca. E eu falava assim: Deus, eu quero engravidar, mas se não for da tua vontade, eu não quero não. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei: Senhor, eu tenho fé e eu sei que o Senhor pode me dar um filho. E por que eu oro desse jeito? Foi o dia que o pastor Zaqueu pregou sobre Sunamita aqui. Só que o pastor Zaqueu pregou sobre Sunamita, mas ele não pregou nesse contexto aqui que eu estou falando, de ser contente. Ele foi pregando, e conforme ele ia pregando, o Espírito Santo... Sabe quando Deus vai moldando a palavra e a mensagem vai sendo personalizada e entregue para você? E Deus falou assim para mim: tá vendo por que você ora desse jeito? Porque você não sente falta de filho. E é por isso, você tá preocupada com a expectativa das outras pessoas. Você está preocupada com a expectativa dos outros, porque você está casada já há 4 anos e você não tem filhos. Então, se contenha contentamento em mim. Que diz lá Salmos 37:4, que deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Então, você tem que se alegrar, se deleitar em Deus, nas coisas do Senhor, no céu. Então eu falei para o Senhor desde aquele dia, eu falei: Senhor, eu não quero mais orar por um filho então. Eu quero ser alegre em Ti, fazer Tua vontade. Foi a época assim, que eu mais trabalhei na obra do Senhor, que eu fazia visita com as irmãs, eu estava no coral, participava de tudo na igreja, estava todos os cultos e tudo, e eu estava muito feliz, muito alegre. Eu tenho muita saudade dessa época, porque agora o Senhor falou assim: agora você vai me servir. Eu estou passando um período agora com o Senhor assim: você vai aprender a me servir no seu lar. Gente, eu vou dizer, não é fácil, não, é mais difícil do que na igreja, muito mais. Mas essa expectativa da sociedade, ela também era real na vida de Sunamita, porque para todo mundo sabia que o que faltava na vida dela era um filho. Tanto que Jesus falou assim: ela não tem filho. Eu fiquei sabendo pelos vizinhos, pessoal da redondeza, toda vez que a gente vem aqui, o pessoal diz que ela não tem filhos. Então o profeta chega para ela e fala: ano que vem, a partir dessa época, nesse mesmo período, você já vai estar com seu filho nos braços. E ela fala: Senhor, não minta para mim. Por quê? Ela já estava contente, ela já estava completa, ela não precisava daquela promessa. Mas independente dela precisar ou não precisar, Deus tinha um propósito na vida de Sunamita. Deus tinha um plano na vida de Sunamita, que era dar um filho a ela. E esse filho ia mostrar para a sociedade que Deus era na vida dela não por causa das obras dela, mas porque ela tinha contentamento no Senhor. Ela não precisava de um filho para ser feliz. Ela não precisava de um filho para ser completa, né? Ela já era feliz, ela já era completa. Então, que nessa manhã você possa meditar. Quando você estiver aqui ouvindo todas as palavras, e quando você for para sua casa, medita: Senhor, eu sou completa em Ti, eu tenho contentamento no Senhor, independente se a minha vitória chegou ou não chegou. O meu dia fica alegre, fica triste, dependendo do que acontece durante o dia? Ou será que eu sou contente no Senhor pelo que o Senhor já fez por mim? Porque o Senhor já fez a obra, o Senhor já realizou. E se Deus já falou, no mundo natural ainda não aconteceu, mas no mundo sobrenatural já está decretado. O Senhor já falou, já vai acontecer, não adianta. Para a Sunamita era impossível ter um filho, tanto que ela já estava satisfeita e ela estava realizada com isso, ela não tinha problemas com isso mais. Apesar da sociedade ter a mulher como maldita nessa época por não ter um filho, para ela não aceitou esse título de maldita. Ela não aceitou, ela falou: não, eu sou abençoada, Deus me ama.
a certeza da identidade que ela tinha em Deus. Deus me ama. Por quê? Porque o Senhor é comigo, com meu marido na minha casa. Se eu tenho filho ou se eu não tenho filho. Então Deus é comigo se eu tenho ou se eu não tenho. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Você não pode perder a sua identidade porque algo ainda não aconteceu na sua vida. Seja como Sunamita, uma mulher firmada, uma mulher de fé, né? Lá em Tiago 2,18 diz assim, ó, que você vê a sua fé através das obras. Sunamita era uma mulher de fé porque a gente via pelas obras, pelo que ela fazia. Mas a obra ela não depende, a fé não depende da obra para ser fé na sua vida. Mas por causa da fé que você tem, você vai fazer coisas, você vai realizar coisas porque você crê. Né? E eu aprendi isso, né, quando eu estava orando por um filho, no sentido de que, Senhor, eu sei agora que o Senhor vai me dar um filho, eu tenho essa certeza, como que vai ser, eu não sei. Só uma oração eu fazia, eu pedia muito a Deus, Senhor, eu quero ficar 2 anos em casa, cuidando do meu filho, eu não quero trabalhar. E por causa dessa oração que eu fiz, eu não entendi que eu tinha que fazer a minha parte. Então a fé, ela depende da obra também. Depende da obra não, ela vai ser manifesta através do que você faz. Então eu pedi ao Senhor para ficar 2 anos em casa. Deus me deu um emprego com um bom salário, um dos melhores. Só que eu não entendi que Ele estava me dando esse emprego para eu guardar dinheiro para ficar 2 anos em casa. Eu gastava tudo, irmã. Eu gastava tudo. Eu achava, não... E aí eu entendi, depois Deus veio, nesse tempo que eu estou ficando em casa, todo esse processo que eu estou passando de depressão, de ansiedade, não é à toa. Então Deus tem falado comigo, lembra dos meus traumas de infância, eu tenho feito muitas terapias com o Senhor em casa, estou fazendo terapia também com psicólogo, tá? Estou me tratando, mas assim, Deus tem feito muitas coisas comigo, dos meus traumas de infância, que a briga dos meus pais era por causa de dinheiro, por isso que eu não conseguia lidar com dinheiro. Então Deus tem trazido a cura, sabe? Mas o Senhor me ensinou que através... Porque a gente crê, a gente age. A gente age de acordo com o que a gente crê. Então tenha contentamento em Deus nessa manhã. Aleluia. Jesus é suficiente na sua vida. Aleluia. Haja de acordo com a sua fé, ou reflita sobre a sua fé, observando suas ações. Será que eu digo que eu creio, mas será que eu creio de verdade? Então olha para como você tem agido. Eu creio que meu filho vai ser salvo, mas toda vez que eu vejo ele saindo com os amigos, eu fico desesperada. Eu vou, Senhor, meu filho, né? A sua ação não está descrevendo a sua fé. Esse carnaval, meu irmão aprontou todas. A minha mãe estava lá de um lado para o outro e eu, Senhor, está nas tuas mãos. Não vou me desesperar, porque antigamente... Tudo que acontecia no meio dos meus familiares, eles ligavam para eu resolver. Ai, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu não vou mais não, irmão. Vou não. Senhor, se o Senhor quiser que eu vá, o Senhor me manda lá. Mas se o Senhor não quiser que eu vá, eu não vou sair da minha casa. Porque o Senhor está me ensinando a servir no meu lar. Eu não vou sair da minha casa, eu não vou sair do que eu estou fazendo para ir, porque o diabo quer isso, que eu fique igual uma barata tonta, de um lado pro outro. Senhor, o Senhor está no controle. Aleluia. Então, se o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Me manda. Mas do contrário, eu não vou não. Meus irmãos agora ficam doidos comigo. Você não vai vir? Não, não vou. Vou orar daqui. Já orei, já entreguei na mão do Senhor, deixa que tudo vai se resolver. E se resolve. Glória a Deus. Então, haja de acordo com a fé. As promessas de Deus se cumprirão segundo o seu propósito. Deus tinha um propósito na vida de Sunamita. E a promessa de um filho que nem ela esperava mais. Ela já estava conformada com a situação dela. E feliz. Não é conformada triste, não. Ela estava conformada feliz. O filho chegou. Né? Seu casamento, seus filhos, amizade, relacionamentos, emprego, negócio. Ou seja, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Né? Mateus 6,33 diz o quê? Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Ou seja, não se ocupe com as coisas deste século, as preocupações do dia a dia. Não deixe que isso tire você do foco. O foco é o quê? O reino de Deus. É a vontade do Senhor. Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Eu quero ser feliz, contente pelo que o Senhor tem para mim. E em Ti, Senhor, eu quero ser completa.
Em nome de Aleluia. Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.